Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Vamos dar início a mais uma videoaula para as turmas de primeiro ano. O nosso tema de hoje é tecido conjuntivo, que é a continuação do nosso vídeo anterior, onde nós estudamos o tecido epitelial e o tecido muscular. Antes de iniciarmos nosso conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar o vídeo com os colegas da sua turma. Não esquece também de pegar o seu livro didático e acompanhar a nossa videoaula na página 170. Como vimos no vídeo anterior, um tecido é o conjunto de células especializadas, iguais ou diferentes entre si, e desempenham alguma função no nosso organismo. Vamos hoje conhecer um pouco mais do tecido conjuntivo. Nessa primeira imagem, podemos observar os tipos de tecido conjuntivo, que nós iremos ver no decorrer desta videoaula, e onde eles são encontrados. As características gerais do tecido conjuntivo. A sua origem. Ele tem origem no folheto embrionário, que é a mesoderma. É um tecido formado por diversos tipos de células, nós veremos em breve algumas delas. Possui uma abundante matriz extracelular, e essa matriz extracelular é composta por substância fundamental amorfa e também por fibras proteicas. É um tecido vascularizado, exceto a cartilagem, então na cartilagem não é vascularizado, e também ele é inervado, então possui nervos. Funções do tecido conjuntivo. Ele estabelece continuidade com o tecido epitelial, então ele é uma continuação do tecido epitelial com os músculos e com o tecido nervoso. E como os outros componentes do tecido conjuntivo, mantém o organismo funcionalmente integrado. Ele proporciona sustentação estrutural, então ele dá sustentação às estruturas do corpo, serve como meio de trocas de restos metabólicos, nutrientes e oxigênio entre o sangue e as células. A gente vai entender um pouco melhor dessas funções quando a gente estudar cada um dos tipos de tecido conjuntivo. Também é local para o armazenamento de gordura, auxilia na defesa e proteção através da fagocitose, na produção de anticorpos, produção de substâncias farmacológicas que auxiliam também no controle de inflamações. É também a barreira física contra a invasão e disseminação de micro-organismos. Então, o tecido conjuntivo é um tecido muito importante e desempenha funções de extrema necessidade para o nosso organismo. Classificação do tecido conjuntivo. Esse tecido pode ser classificado tanto de acordo com a sua diversidade celular, então qual o tipo de suas células, quanto a sua matriz extracelular. Então, quanto à diversidade celular, nós temos a presença dessas células aqui, ó: fibroblastos, macrófagos, mastócitos, plasmócitos, adipócitos, células mesenquimatosas, condroblastos, osteoblastos e osteoclastos. Então, nós vamos ver que elas estão presentes, cada uma em um determinado tipo de tecido conjuntivo. Quanto à sua matriz extracelular, ela possui a substância fundamental amorfa e as fibras proteicas, que nós falamos já anteriormente. Vamos ver aí essa matriz extracelular, tanto a substância amorfa quanto as fibras proteicas. Em relação à substância fundamental amorfa, ela é composta basicamente por água, íons, proteínas, entre outros. E ela preenche os espaços entre as células e as fibras. Então, a substância fundamental amorfa está presente, preenchendo esses espaços que ficam entre as células e as fibras. As fibras proteicas podem ser classificadas em três. São elas reticulares, colágenas e elásticas. Primeiro, as reticulares são compostas predominantemente por colágeno, associado a glicoproteínas e a proteoglicanas. São produzidas pelos fibroblastos, que são células, e sua função é sustentar, então dar sustentação e força ao corpo.
A segunda, que são as colágenas, são as mais abundantes no tecido e são formadas, como o nome já diz, por colágeno. São duras, não têm elasticidade, então elas não conseguem se esticar muito, mas são bem resistentes à tração, a impactos. São encontradas nos ossos, na cartilagem, tendões e ligamentos do nosso corpo. E a terceira são as fibras elásticas, são formadas pela proteína chamada elastina, que ele confere força e elasticidade. Diferente da segunda, que não tem elasticidade, as fibras elásticas possuem essa elasticidade. Estão presentes na pele, nos vasos sanguíneos e nos pulmões. Chegamos nas divisões do tecido conjuntivo. Como eu falei lá na primeira imagem que nós vimos, a gente conseguia observar vários tipos de tecido conjuntivo. E é aqui que nós vamos entender e conhecer um pouco de cada um. Então, os tecidos conjuntivos podem ser os tecidos conjuntivos propriamente ditos e os tecidos conjuntivos especiais. Dentro de cada uma delas, nós temos outras subdivisões, que são tecido conjuntivo propriamente dito frouxo ou denso, e dentro da subdivisão do denso, ele pode ser não modelado e modelado. E nós temos os tecidos conjuntivos especiais, que são divididos em cartilaginosos, ósseo, adiposo e sanguíneo. E agora nós vamos ver um pouquinho de cada um deles. Tecido conjuntivo propriamente dito, ele dá suporte ao tecido epitelial e também é responsável por formar a derme, os tendões e os ligamentos do nosso corpo. E ele é dividido, como a gente viu na tabela anterior, em tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e tecido conjuntivo propriamente dito denso. E dentro desse tecido propriamente dito denso, ele está subdividido em modelado e não modelado. Então, vamos nos aprofundar em cada um deles. O primeiro é o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Na imagem, nós podemos observar o tecido conjuntivo frouxo. Ele está presente logo abaixo da epiderme. Ele é formado pelas células fibroblastos e pelos macrófagos. Aí vocês podem observar na imagem a representação de cada uma delas. E as fibras presentes nesse tecido são as fibras colágenas, elásticas e reticulares. Então, ele possui os 3 tipos de fibras. Ele é muito flexível, bem vascularizado, então passa sangue por esse tecido. É resistente a trações. Por isso, suporta estruturas que sofrem pequenos atritos. Esse tipo de tecido pode ser encontrado em grupos de células musculares, nas papilas da derme e também suporta células epiteliais e forma camadas em torno dos nossos vasos sanguíneos. E ele também desempenha um importante papel, que é na cicatrização. Vamos para o tecido conjuntivo propriamente dito denso. Vocês também podem observá-lo na imagem, essa imagem mais em rosa. Ele é menos flexível, mas é mais resistente à tensão do que o tecido conjuntivo frouxo, que a gente viu anteriormente. O tecido propriamente dito denso está associado à proteção e à resistência dos tecidos. Dependendo da organização das fibras colágenas, que são as únicas fibras presentes nesse tecido, eles podem ser divididos, pode ser do tipo modelado ou não modelado. No tipo modelado, as fibras colágenas, elas estão alinhadas paralelamente uma à outra. E eles são encontrados nos tendões e nos nossos ligamentos. Já no tipo não modelado, as fibras ficam entrelaçadas, umas com as outras. E eles são encontrados na parte inferior da nossa derme, nos rins, testículos, ovários, entre outros. E as células presentes nesse tecido são as células chamadas de fibroblastos. Até aqui nós vimos os tecidos conjuntivos propriamente ditos. E aí nós vimos o frouxo e o denso.
Agora nós vamos iniciar os tecidos conjuntivos especiais. O primeiro é o tecido conjuntivo especializado adiposo. Ele é um tecido especial e ele se caracteriza por armazenar gordura. Então, aquelas gordurinhas localizadas que a gente vai percebendo aí, estão aí no tecido especializado adiposo. Então, ele armazena essa gordura em algumas células especializadas, também é uma reserva de energia e ele secreta substâncias. Existem duas variedades de tecido adiposo: o tecido adiposo unilocular e o multilocular. No unilocular, ele é especializado na reserva de energia, então ele faz com que o nosso corpo guarde energia, né? Por isso guarda aí essas gordurinhas. É especializado também na proteção e sustentação de órgãos internos. Já o multilocular é especializado na produção de calor, estando diretamente relacionado com a manutenção da temperatura corpórea. Então, esse tecido nos ajuda a manter a temperatura do nosso corpo. E as células presentes nele são as células chamadas de adipósitos. O próximo é o tecido conjuntivo especializado cartilaginoso. Algumas características desse tecido são: primeiro, ele tem uma consistência rígida, mas ele possui uma superfície lisa, avascular, como eu tinha falado anteriormente, então não passa vasos sanguíneos, não passa sangue pelo tecido cartilaginoso. Ele não possui terminações nervosas e ele tem uma regeneração limitada. As suas funções: ele dá sustentação, suporte, absorve impactos e está também na formação e no crescimento dos ossos. Aí nós podemos observar a imagem do tecido cartilaginoso, né? Ele possui a matriz extracelular firme, mas é flexível. Ele desempenha a função, como eu falei anteriormente, de suporte nos tecidos mais moles, reveste superfícies, onde ele acaba absorvendo choques e facilita também o deslizamento dos nossos ossos nas articulações. A cartilagem é especial para a formação do crescimento dos ossos na vida intrauterina, então antes mesmo da gente nascer e também depois do nosso nascimento. Ele pode ser classificado em cartilagem hialina, cartilagem elástica e cartilagem fibrosa. Vamos ver cada uma deles. A cartilagem hialina é a cartilagem mais comum do organismo. Ela apresenta cor branco, azulada, é translúcida e a sua matriz é constituída principalmente por colágeno tipo 2. Cartilagem elástica é constituída por uma grande quantidade de fibras elásticas, como o nome já sugere, e poucas fibrilas colágenas do tipo 2. Já a cartilagem fibrosa é constituída por fibras colágenas do tipo 1, mas apresenta menos ácido hialurônico, proteoglicanos e glicoproteínas, além de ser a cartilagem mais resistente. As células presentes nesse tecido são os condrócitos e os condroblastos. Chegamos no tecido conjuntivo especializado ósseo. Ele tem a função de sustentação e ocorre nos ossos, como o nome sugere, né? Nos ossos do esqueleto dos vertebrados. Também está aí ligado à proteção dos órgãos e na locomoção. Ele é um tecido rígido, graças à presença da matriz inorgânica, que é rica em sais de cálcio, fósforo e magnésio. Já a matriz orgânica, que também está presente no tecido, é rica em fibras de colágeno tipo 1, que fornecem uma certa flexibilidade ao osso, mas é bem pouca. As células presentes nesse tecido são os osteócitos, os osteoblastos e os osteoclastos. Vocês podem observar aí na imagem. E aí nós temos dois tipos de ossos esponjosos, que eles têm menos material sólido e aí contém uma cavidade. Essa cavidade é chamada de trabéculas. Essa cavidade fica entre as suas espículas.
E nós temos os ossos compactos. Ele tem uma maior quantidade de material sólido e ele é mais denso. Aí vocês podem observar aí na imagem abaixo, mostrando um pouco dessa diferença. Não esqueça, o osso é formado por vários tecidos diferentes. Tecido ósseo, cartilaginoso, conjuntivo denso, epitelial, adiposo, nervoso e muitos tecidos formadores de sangue. Por falar em sangue, vamos ver agora o último dos tecidos conjuntivos, que é o tecido especializado sanguíneo. Esse tecido possui uma matriz que está no estado líquido e a gente chama ele de plasma. Ele é responsável pelo transporte, então ele vai transportar hormônios, o nosso sangue transporta o gás oxigênio e nutrientes. Também é responsável pela defesa do nosso organismo e pela captura. Ele captura o gás carbônico e libera aí excreções celulares. O que não nos serve mais é também liberado pelo sangue. As células presentes nesse tecido são os eritrócitos, chamados popularmente de glóbulos vermelhos, os leucócitos, chamados de glóbulos brancos, e os trombócitos, chamados de plaquetas. Composição do sangue. O sangue é composto por plasma sanguíneo, né, que é essa parte mais aí em amarelo, vocês podem observar, que está aí presente em cerca de 55%. Glóbulos vermelhos ou hemácias, cerca de 45%. E também glóbulos brancos, chamados de leucócitos, e as plaquetas, chamadas de trombócitos, está em aproximadamente 1%. Então, essa é a composição do nosso sangue. Vamos ver um pouquinho aí de cada uma dessas células que estão presentes no nosso sangue, dando início aí pelos glóbulos vermelhos. São as células mais numerosas, elas são responsáveis aí pela entrada e saída de oxigênio e possuem a hemoglobina, que é esse pigmento vermelho, que é rico em ferro. Uma curiosidade, os glóbulos vermelhos duram cerca só de 120 dias, sendo destruídos no fígado e no baço e substituídos por novos glóbulos vermelhos produzidos na nossa medula óssea. Glóbulos brancos são maiores que os glóbulos vermelhos e possuem núcleo, diferente dos glóbulos vermelhos que não possuem núcleo, são células anucleadas. Tipos de glóbulos brancos, nós temos os granulosos e os agranulosos. Os granulosos são os neutrófilos, eosinófilos e os basófilos. Já os agranulosos são os monócitos e linfócitos. Quando a gente faz aquele famoso exame de sangue, vem todos esses nomezinhos aí. Quando vocês fizerem, vocês podem pegar para observar. É responsável pela defesa do nosso organismo. Então, os glóbulos brancos são as células de defesa do organismo. Essa atividade pode ser exercida por meio da fagocitose ou da produção de proteínas de defesa, que são os chamados anticorpos. Então, os glóbulos brancos podem trabalhar tanto capturando aquele agente invasor, quanto produzindo uma proteína, que é chamada de anticorpo, que vai também atacar esse invasor. As plaquetas são pequenos corpos, corpúsculos, que resultam da fragmentação de células maiores, são chamadas de megacariócitos, que são produzidas na nossa medula óssea. Elas são responsáveis por deter hemorragias, pois desencadeiam o processo de coagulação do sangue, com a participação de fatores proteicos e íons de cálcio. E por fim, a linfa, que é o tecido de transporte formado por uma parte líquida e uma parte celular. A parte líquida é o plasma linfático, de composição química variável em função da alimentação. A parte celular compõe-se basicamente de linfócitos e de alguns glóbulos brancos. E por fim, tecido hematopoético, que é responsável pela produção desses elementos que nós vimos anteriormente, e essa produção, essa função é executada na nossa medula óssea vermelha.
Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Caso permaneça alguma dúvida, podem me procurar no WhatsApp, também deixar aí nos comentários e não esqueçam de usar o livro didático. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.